pessoal, tudo bom com vocês? Então eu venho aqui trazer a resolução de uma questão interessante, né? Uma questão do processo seletivo do IFES, né? Não me lembro o ano dessa prova, mas um seguidor desse canal entrou em contato comigo e me pediu ajuda na questão, e eu venho aqui apresentar para ele e para todos essa questão interessante, julgo ela interessante, que fala o seguinte, resumir aqui, existe uma pista de Fórmula 1 que ela tem 4,550 quilômetros e o tempo médio por cada volta nessa pista é de 1 minuto e 5 segundos. Ele pede duas coisas nessa questão, qual é a velocidade média por volta e se for 71 voltas, qual é a duração aproximada? Então, basicamente, ele pede isso, né? Toda a questão de trabalhar velocidade média, né, eu vou chamar de VM, basicamente, você vai calcular a razão entre o espaço pelo tempo. Isso é o conceito de velocidade média, ou seja, o espaço geralmente a gente chama de ΔS e o tempo a gente chama de ΔT. Então, se a gente pensar em uma volta, que é o que ele está pedindo aqui, né? Eu já tenho o ΔS e eu já tenho o ΔT, certo? Só que aí vai acontecer algumas coisas interessantes, por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês, beleza? Primeira coisa que eu quero compartilhar de interessante. O nosso ΔS, ele foi dado como 4,550 quilômetros. Perceba que o quilômetro tem um K. O que significa o K na matemática? K significa 1000, né? Lembra aí de Instagram, de YouTube, né? O K significa 1000. Então, se uma pessoa tem 2K seguidores, ela tem 2000 seguidores. Então, eu vou, no lugar desse K, eu vou substituir um 1000. Perdão aqui, que é um 5. Eu vou substituir por 1000. Então, vai ficar exatamente... Você vai andar com a vírgula 3 vezes para frente. Então, vai dar 4.550 metros. O que significa isso? Que 4,550 quilômetros é a mesma coisa que 4.550 metros. Esse é o nosso ΔS. O nosso ΔT, ele é dado por 1 minuto mais 5 segundos. 1 minuto e 5 segundos, beleza? Gente, 1 minuto todo mundo sabe que é 60 segundos. Então, na verdade, ele não quis te dar em segundo, mas em segundo fica mais compreensível, né? 60 mais 5, então nosso tempo é 65 segundos. Esse é o nosso querido ΔT. Tendo o espaço, que é o ΔS, tendo o tempo, que é ΔT, eu consigo calcular a velocidade média na volta, que é justamente o que ele está pedindo aqui. Qual é a velocidade média por volta? E aí é só fazer o cálculo, vai dar 4.550 metros dividido por 65 segundos, certo? Que vai dar exatamente 4.560 dividido por 65, dá exatamente 70. A unidade de cima é metro, a unidade de baixo é segundo. Está exatamente 70 metros por segundo. Uma coisa que eu quero destacar, volto a dizer, eu trouxe essa questão devido aos vários destaques que eu quero dar para vocês, várias dicas. Conceito de física. A unidade de resposta não está metro por segundo. Sabe como que está? Está quilômetro por hora. Ué, Humberto, como é que eu faço? Então, existe um cálculo que converte metro por segundo e quilômetro por hora, que faz uma seguinte regra. A regra é, se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6.
Já se você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você faz o contrário, você divide por 3,6. Nesse caso, eu quero fazer isso, né? Eu quero transformar de metro por segundo, que é o que deu, para quilômetro por hora. Então, para fazer isso, eu vou encontrar a velocidade média, que vai ser 60 vezes 3,6, que dá exatamente 60 não, 70. 70 vezes 3,6 dá exatamente 252. Então, a primeira resposta aí é exatamente 252. Então, a velocidade média por volta é 252 km por hora. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai trabalhar, né, o restante da questão que fala: se for 71 voltas, qual é a duração aproximada? Então, velocidade média a gente esquece. Ele quer a duração. Se ele quer a duração, ele obviamente quer o quê? Ele quer o tempo. Vamos pensar. Galera, agora é bem simples, né? Ele me deu que 1 minuto e 60 segundos, 1 minuto e 5 segundos, que a gente já converteu aqui 1 minuto e 5 segundos como 65 segundos. Então, 65 segundos demora para dar uma volta. Certo? Obviamente, eu quero saber 71 voltas. Quanto que dá? Né? Chamo isso aqui de x, regrinha de 3, bem simples. É só multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 71 vezes 65, 71 vezes 65 dá exatamente 4.615 segundos, né? O problema é, Humberto, não está em segundos, está em hora, né? Então, a resposta está em hora. E agora, o que eu faço? Como que eu faço para resolver essa questão? Né? É bem simples, eu vou explicar a dica para vocês. Galera, presta atenção. Primeiro, você percebe que aqui eu tenho 4.615 segundos, né? Então, o que eu preciso saber? A única coisa que eu preciso saber é que 1 hora corresponde a 60 minutos. Por acaso, se você também seria importante saber que isso daqui é a mesma coisa que 60 vezes 60. 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600. Ou seja, 1 hora é 60 minutos, que é 3.600 segundos. Diante disso, o que eu vou fazer então, Humberto? É bem simples. Você vai fazer o seguinte: você vai dividir o 4.615, você vai fazer essa divisão por 60. Por que 60? 60 minutos corresponde a 1 hora. 60 minutos é igual a 1 hora, ok? Então, essa é a primeira divisão importante a se fazer. Se eu dividir isso daqui, vai dar exatamente o seguinte: vai dar 76, certo? Só que aí que tá o problema. Se eu descobrir aqui 76, vai dar 76 minutos, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui, 76, já deu 76,9 aproximadamente, né? Então, a resposta deu 76,9. Qual é a conclusão, então, que eu cheguei? Eu cheguei na conclusão que, finalizando a questão, 4.615 segundos dá igual... Tá vendo a parte inteira? A parte inteira que é a mais importante. Dá igual a 76 minutos mais 0,9 minutos. Vocês entenderam o 0,9? A parcela que ficar sobrando, galera,
você joga ela de lado, porque eu vou usar ela daqui a pouco. Como, Humberto? Espera aí, agora tem que ter uma malícia aqui para desenvolver o resultado final. Gente, 76 minutos, isso é meio estranho, né? Por quê? 1 hora tem 60 minutos. Então, peraí. O que é 76? 76 é 60 mais 16, né? Então, o 60, por acaso, 60 de fato é 1 hora. Ou seja, o que eu estou descobrindo? Que 4.615 é 76 minutos mais 0,9. 76 minutos, por acaso, é 1 hora. Então, deu 1 hora, 16 minutos, mais um pouquinho, que é 0,9 minutos. Mas o que é 0,9 minutos? É simples, sempre multiplicando por 60. Multiplica por 60 dá 54, né? O que significa isso? Que dá aproximadamente, né, o nosso querido 4.615 segundos, dá aproximadamente 1 hora, né? Aproximadamente não, dá exatamente 1 hora, 16 minutos, percebemos aqui, mais o 0,9. Lembra que a gente fez o 0,9 e deu 54? Então, deu 54 segundos. Então, essa é a resposta final. Ou seja, encontrar em segundos é tranquilo, 4.615. Mas para achar que isso é 1 hora, é 16 minutos e é 54 segundos, demora um pouco mais, beleza? Mas basicamente é isso, né? Lá a resposta está aproximadamente 1 hora e 17, né? Porque 16 minutos e 54 segundos tende aí a 17. Então é isso. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu gostei no vídeo aí, compartilhe com os amigos. E se precisar de ajuda, né? Se quiser que eu resolva uma questão e ela tiver algo bem interessante, eu vou jogar no canal. Valeu, forte abraço.